Doce coração de Maria, o Evangelho de hoje nos propõe diversas parábolas sobre o reino dos céus. Vamos concentrar a atenção em uma delas, quando fala dessa pesca, a partir do versículo 47, vale a pena ler só o trechinho de novo, que importa para a nossa pregação de hoje. 47. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Não sei se você já teve a oportunidade de ver de perto uma pesca dessa, como é bonito quando puxam a rede para a praia. O pescador realmente ele não tem culpa, porque ele tem peixe que serve para comer, tem outros peixes que não, porque é venenoso, porque não tem carne, porque tem muito espinho. E o olho treinado do pescador já sabe, já conhece. Então ele não comanda nada, ele só está dividindo ali, porque ele sabe que isso aqui presta, isso aqui não presta. É uma imagem forte que nos ajuda, né? Jesus está usando isso aqui para dizer: o reino dos céus é assim, e assim ele nos chama a estarmos vigilantes, para procurar ser um bom peixe na rede do Senhor. Essa é a ideia. Assim acontecerá no fim dos tempos: os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. Não é uma ameaça, mas sim o aviso, a palavra de Deus que deve servir para todos nós, para que possamos crescer. A rede lançada ao mar. O mar é o mundo, essa rede é a igreja que puxa esses peixes, não para matar os peixes, mas justamente ao contrário, para dar a vida. Essa rede é a imagem da igreja. Estou usando aqui a interpretação clássica que os pensadores da igreja deram durante os séculos para esta imagem proposta por nosso Senhor. Aqui então está tudo misturado dentro da igreja. Dentro da igreja, isso mesmo. Perceba que eu não estou falando do mar, estou falando da rede. Não estou falando do mundo, mas da igreja católica. Aqui tem peixe bom e peixe ruim. E não se trata agora de a gente começar a pensar assim: eu sou o peixe bom, e aquele padre que eu estou me lembrando agora, ele é o peixe ruim. Tendência que todos temos, né? De pensar assim: quem está do meu lado deve ser o peixe ruim, porque se eu sou o peixe bom. Então, evitar essa tentação, vamos evitar essa tentação, que cada um procure refletir e melhorar, sem julgar o outro, não ficar julgando, mas buscar a renovação diária, porque é para isso que serve essa mensagem de Jesus, para nos deixar alertas, para que procuremos essa renovação todo dia, mediante a oração, o exame de consciência, onde reconhecemos o que podemos melhorar como filho de Deus nesse mundo, estar disposto a encarar essa missão que Deus me deu, realizá-la com amor, no trabalho, na família. Não somos cegos os cristãos, enxergamos por essa misericórdia de Deus que nos foi dada essa visão de compreender essas realidades que Cristo nos ensina, porque temos fé, porque somos pessoas de fé. Procurar também ajudar os irmãos mais fracos, aquele que você vê que é um peixinho que vai ser jogado fora, que não serve para alimento, né? Então, ajudar os irmãos mais fracos, principalmente aqueles que estiverem mais perto da gente. A mão, quando está doente, o resto do corpo cuida daquela mão, não joga fora a mão doente, mas cuida dela, para que ela sare, faz curativo, continua levando o sangue, o oxigênio. Então temos, por exemplo, pessoas batizadas fizeram primeira comunhão, depois nunca mais aparecem, não reconhecem o valor da Santa Missa,
não reconhecem o valor da liturgia, que Cristo continua atuando em nós, que Cristo está no altar, é o próprio Cristo que está no altar, no pão consagrado. Então são pessoas que estão cegas pelas coisas desse mundo e buscam talvez, não sei, o dinheiro, a fama, o poder, o prazer. Fazem oração raramente aparecem na igreja, só quando tem um casamento de alguém, e daí quando vêm na missa comungam, porque nem estão acostumados a refletir, não desenvolveram essa consciência mais crítica em relação a si mesmo, no bom sentido, né? Então, não podemos esquecer então essas pessoas, de rezar por essas pessoas, pela conversão delas. A mãe nunca se esquece da criança, o pai nunca se esquece do filho, da filha. Até pode ser com situações difíceis da vida em que acabam se separando, mas nunca esquece, está sempre rezando, está sempre pedindo pela pessoa. Então a igreja é mãe, a igreja é santa, a Cristo pertence para a igreja, Nossa Senhora, os santos, o lado bom de cada um de nós. A igreja é santa, em si mesmo a igreja é santa. Tem pecadores nela? Tem, mas em si mesma ela é santa, porque fundada por Cristo, que é santo. E essa igreja então ela se preocupa e reza pelos seus filhos. Desejamos que voltem para a vida plena, que o ramo fraco não seja cortado, mas que cure e venha produzir de novo flores e frutos. Uma comparação, como se Cristo tivesse escrito uma carta de amor entregue pelos anjos em tuas mãos, e imagina que a pessoa, em vez de receber a carta, ela rasga e joga fora. Assim se comporta uma pessoa que despreza a liturgia, que despreza a Santa Missa e a Palavra de Deus. De modo especial, as pessoas próximas a nós. É aquele que você conhece lá no trabalho, é aquele teu familiar, aquele teu amigo ou conhecido. Essas pessoas que se recuperem plenamente. É bonito a gente ver nos grupos, quando uma pessoa fica doente, quando alguém fica doente, alguém escreve ali: rezo pela plena recuperação. Plena recuperação. Pois vamos rezar pela plena recuperação espiritual das pessoas que nós conhecemos. Que amem a Jesus Cristo mais do que nós. Não que a gente ame grande coisa, mas queremos que ame mais do que nós, e que depois nós vençamos eles e eles vençam a gente de novo, e assim infinitamente. A igreja em si mesma é santa. Vou ler um trechinho para você sobre a igreja, que achei bem bonito. Diz assim: Cristo tomou-a por esposa. Está falando da igreja, esposa de Cristo. Cristo tomou-a por esposa, por ela se entregou com o fim de santificá-la, uniu-a a si como seu corpo, enriqueceu-a com o dom do Espírito Santo para a glória de Deus. Esta santidade da igreja manifesta-se incessantemente e deve manifestar-se nos frutos da graça que o Espírito Santo produz nos fiéis. Exprime-se multiformemente em cada um daqueles que tendem, segundo as suas condições de vida, à perfeição da caridade, edificando assim os outros. Então a igreja, Jesus deixou a igreja para nós. Jesus depositou na igreja a sua obra de salvação para todas as gerações futuras. Essa última ideia pegue, meu irmão. Cristo depositou na igreja a sua obra de salvação para todas as gerações futuras. Nesse barco, aqui, essa rede tem a capacidade necessária de te salvar. Se agarre nela, não seja bobo, se agarre nela e quando puxarem, se agarre mais ainda, para que você seja, então, pertença a esse grupo da salvação eterna, ao povo que será salvo. O inferno existe, está revelado. Maldade grave existe, infelizmente, pois tem gente que presta culto a Satanás, como a gente sabe.
matam criancinhas para Satanás. Aconteceu aqui perto, não faz muito tempo. Então a gente sabe que existe maldade grave nesse mundo, e pessoas que se condenam. Não queremos a condenação de ninguém, mas sabemos que existe essa possibilidade, que essa possibilidade nos cutuque, que nos ajude. O ideal é ir para Deus pelo amor, mas também o medo da condenação pode ajudar em alguns casos, isso. Então nós encerramos pedindo sabedoria como Salomão. É a primeira leitura de hoje, versículo 11, primeira leitura, peçamos sabedoria. E Deus disse a Salomão: já que pediste esses dons, e não pediste para ti longos anos de vida, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas sim sabedoria para praticar a justiça, vou satisfazer o teu pedido. Dou-te um coração sábio e inteligente, como nunca houve outro igual antes de ti, nem haverá depois de ti. Essa sabedoria, por intercessão de Nossa Senhora, pedimos para todos nós. Doce coração de Maria, preparai-nos um caminho seguro. Doce coração de Maria.